Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Mariana Tagliatti, ela que é nutricionista e empreendedora. Mariana, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa depois de tanto tempo, né, falando com a gente. Muito obrigada pelo convite, estou animada e eu sempre falo que falar da nutrição é sempre uma boa oportunidade para a gente contaminar as pessoas com coisa boa. Sem dúvida, né? Tudo começa na nutrição, quase tudo começa na nutrição. E você que é uma especialista nesse assunto tem muita coisa bacana para dividir com a gente. Mas antes, eu quero saber a tua história. Opa, vamos lá. Conta para nossa audiência de onde você é, onde você vive em primeiro lugar. Então, eu moro em Cachoeiro de Itapemirim, que é no interior do Espírito Santo, ali próximo de Vitória. E é uma cidade que me permite ter uma qualidade de vida um pouco melhor, porque é uma cidade menor, né? Não é que nem São Paulo. Então a gente consegue fazer as coisas mais perto, com menos trânsito. E isso realmente me conquista. Então eu gosto. Outro ritmo totalmente diferente da cidade grande. Você sempre se ligou nessa coisa de estilo de vida? Na verdade, eu comecei a me ligar depois que eu mudei o meu. Antes disso, ele passava como mais um assunto. Despercebido. Totalmente despercebido. Eu sempre fui muito CDF, né? Então eu sempre fui muito do estudo. Então era um assunto que nunca me chamou atenção antes de virar a chave. E essa é a minha pergunta. Quem era a Mariana antes de se tornar nutricionista? Conta um pouquinho da tua história, por favor. Então, ela era uma pessoa doente. Ela era gordinha, né? Eu já tive 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, então eu tava ali no sobrepeso com um pezinho na obesidade. E eu era doente, eu tinha vários sintomas e doenças que eu não sabia, mas que eram causados pela má alimentação e estilo de vida errado. Então eu tinha ovário policístico, muitas cólicas, intestino era sempre muito preso. Então eu tinha muito gases, barriga estufada. Eu falo que eu não viajava, às vezes, com medo de ficar muitos dias sem evacuar. Ou então eu sempre levava um laxante ou roupas muito largas, porque eu sabia que eu ia inchando ao longo da viagem. Enxaqueca, acne, eu usei remédio para acne 3 vezes na minha adolescência. E eu só consegui resolver depois que eu mudei a alimentação. Isso bem novinha. Isso eu tinha 15 para 16 anos ali. Então 15 anos foi meu marco de virada. Mas também eu determinei que eu queria, em 4 meses eu perdi os 20 quilos. E aí eu vi minha vida mudar de verdade, sabe? Eu vi o poder que o emagrecimento com saúde gera na vida de uma pessoa. Por quê? Porque além de me sentir muito bonita, eu vi que eu falei, meu Deus, eu não tenho mais doença. O que aconteceu aqui? Agora eu menstruo corretamente. Tá tudo leve? Leve, energizada. Eu via que antes eu sobrevivia, eu não vivia. E é isso que eu falo hoje para os meus pacientes. A nutrição tem o poder de devolver vida. Eu não vou ser a profissional que vai tirar coisas das pessoas. Eu vou devolver vitalidade. Muito então, bom. Já passou aquela época do nutricionista, tipo, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não, deixa eu te mostrar o caminho para você tratar o que você tem. Alternativas. Exatamente, uma alimentação estratégica para aquilo, porque foi o que eu vi. Eu falei, caramba, como deu certo para mim, eu quero que as outras pessoas enxerguem o poder que a nutrição tem de renovar a autoestima e de silenciar sintomas e doenças. Excelente. E quando a gente fala em autoestima, eu acho que isso tem que dar uma virada de chave, porque as pessoas acham que é só estética. Mesmo que fosse só estética, isso já abre caminhos, porque quando a pessoa emagrece e ela tá com a pele bonita, o cabelo bonito, tá feliz. Ela tá feliz, ela consegue ter autoconfiança, e a autoconfiança é uma coisa muito importante para a nossa evolução, inclusive como empresário, né? Porque quando a gente tem autoconfiança na nossa imagem, a gente fala assim, opa, eu tenho autoconfiança para ir para uma reunião e fechar um negócio grande, eu tenho uma autoconfiança para me vestir muito bem e trazer confiança para aquele negócio. Você tem vida para empreender. Vamos trazer aqui para o programa, Viver e Empreender. Ter força para isso. Você tem literalmente energia para fazer o que você precisa fazer. Eu falo que todo empresário, ele é a própria máquina. Então, se ele adoece ou se ele não tem energia, como que ele vai gerir a empresa dele? Ele não vai conseguir nem ter raciocínio, nem criatividade. Então, quando a gente nutre e muda, ele tem a matéria-prima para fazer tudo que ele precisa fazer. Você muda sua cabeça, seu cérebro, ele
opera de outra maneira. Sim. As sinapses são diferentes. Sim, até porque os neurotransmissores são formados de magnésio, zinco, cobre, então a gente precisa de nutrientes, inclusive para pensar, para comunicar aqui dentro, né, para os neurônios se comunicarem e para ter criatividade. Vamos falar muito sobre isso ainda, né, Mari, hoje. Mas vamos voltar para tua história. Então, essa virada de chave na tua vida, essa sua experiência pessoal, determinou a escolha pela nutrição? Sim, porque eu vi que além de silenciar as sintomas da doença, além de ficar bem, a nutrição tem o poder de fazer com que a gente não aceite coisas ruins. Por exemplo, ela me permitiu empreender, ela me permitiu ter relacionamentos melhores. Quando eu era adolescente gordinha, não é porque as pessoas me tratavam, vamos pensar assim, né? Elas me tratavam do jeito que eu aceitava. Quando eu emagreci e me senti mais autoconfiante, eu me senti capaz de afastar relacionamentos ruins, tanto de namorado quanto de amizades. Então, opa, eu sou bem, eu estou feliz comigo mesma, eu tenho uma autoestima boa, então eu não aceito relacionamentos que vão me fazer mal. Eu me basto. Não é nem só de bastar, sabe? Mas é tipo, eu não preciso aceitar uma amizade que não tá me fazendo bem. Eu consigo arranjar coisas melhores. Então a gente pode dizer que tem a ver com o que você consome de maneira geral na vida, não só o que você ingere. Exatamente. Pode ser, exatamente. É uma virada de chave total. Total. É o estilo de vida. A nutrição entra nesse estilo de vida. E ali na faculdade você começou a estudar muito, você que é uma pessoa super dedicada, CDF, como você falou. Como é que foi essa fase para você? Foi uma fase de aprendizado, obviamente, principalmente da base da nutrição, mas eu falo que foi só o começo. Para ser sincera, eu acho que o que eu aplico hoje no meu consultório da faculdade, sei lá, 20% eu aprendi na faculdade e 80% com as especializações. Então, foi a base inicial para aprender. Porque você precisa, para ser nutricionista, você precisa da faculdade, mas foi só o comecinho. Foi uma introdução e aí o que você aplica hoje, você aprendeu ao longo dos anos. Das pós-graduações, porque eu acho que isso é muito diferente na nutrição, né? Você se informar pelos artigos científicos que saem a cada dia e a cada especialização, a cada pós-graduação, você vai aprendendo como resolver problema grande. Sem dúvida. Mariana, você falou em doença, em dor. Né? Você fala muito sobre isso. O que você notou de diferente no teu corpo? Entrando em detalhes, o que melhorou para você? Vamos lá. Além da SOP, que acabou, né, a síndrome dos ovários policísticos, ela acabou 100%, tem 12 anos que eu não tenho manifestação. A enxaqueca nunca mais voltou. A minha energia é outra. Quando me perguntam de 0 a 10, quanto você tem de energia? Eu falo sempre 10. Eu não tenho problema com energia. Não se sente cansada na hora de acordar? Não, acordo com vontade, né, dorme bem. Então assim, a nutrição faz isso. Não tem mais acne. Gente, pelo amor de Deus, como uma mulher vive a vida inteira. A minha cara era toda fechada de acne, né? Hoje eu consigo ir no banheiro, então eu falo isso porque os meus pacientes, né, é o principal público, então tratar o intestino faz muita diferença, então conseguir resolver isso, então acabou gases, barriguinha de baiacu, que eu falo, estufamento, inchaço, celulite, gente, é outro corpo. Lipedema? Lipedema eu não tinha. Né? Mas eu tinha celulite bem inflamada, porque o corpo era inflamado, então, e eu tinha dor de cabeça, não tinha dores no corpo, mas a dor ao toque, ao apertar, quando a celulite estava muito inflamada, eu tinha. Então, acabou também, né? Reduz muito. Claro que mulher sempre vai ter um pouquinho pelo estrogênio que a gente tem, mas diminui muito quando a gente coloca alimentação que nutre, que funciona. O intestino muda totalmente, o funcionamento. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Mariana. Eu falo que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere e absorve. E é no intestino que a gente absorve todas as vitaminas e minerais. Então, quando a gente não tem um intestino funcionante, a gente fica desnutrido e doenças carenciais começam a aparecer. Então, você tem anemia, o cansaço pode ser por isso ou por outras vitaminas e minerais. A imunidade despenca porque você não absorve vitaminas que são importantes como matéria-prima para a construção de anticorpos. O cabelo cai porque fica desnutrido, a unha fica enfraquecida. Unha quebra, a pele fica opaca e outras doenças carenciais. Os órgãos não nutridos, eles também funcionam mal. Então o coração fica mais fraquinho, o pulmão fica mais tendencioso a adoecer. Então quando você não nutre pelo intestino não funcionante ou por uma má alimentação, você vai tendo doenças carenciais.
Outro ponto é que o intestino é a chave para diminuição do aparecimento e para o tratamento de doença autoimune. Porque é no intestino que a gente produz até 90% dos nossos constituintes imunológicos. Então, tudo que vai defender a gente é produzido no intestino. Quando há um defeito nesse órgão, a gente começa a produzir anticorpos que podem atacar a gente. É autoimune. Ao invés de outro. Então, quando você melhora o intestino, você não só diminui o risco de aparecer, mas você silencia a doença. Por exemplo, o Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide, você consegue diminuir o anti-TPO, que é o anticorpo que ataca a tireoide. Você vê isso no exame de sangue. Com 2, 3 meses de dieta estratégica para isso, você diminui lá de 1.300 para 300. Que legal. E isso em todas as doenças autoimunes, né? E, Mariana, pegando esse gancho de tantas doenças que a gente consegue combater ou controlar com a nutrição, quem são os pacientes que você costuma atender e quais são os pacientes que você mais gosta de atender, vendo pelo resultado? Eu amo atender problema sério. Eu falo que eu gosto de ser conhecida pela profissional que resolve aquele pepino que ninguém mais conseguiu. E não é por mim. É porque ver a pessoa falando: caraca, Mari, eu tinha fibromialgia há tantos anos e agora eu não tenho mais. É uma coisa que me move. Dores absurdas. A fibromialgia é silenciosa. E às vezes a pessoa não sabe o que ela tem. Demora pra descobrir. Demora pra diagnosticar. E assim, pegar pessoas que falam assim: caraca, eu já fui em tudo quanto é médico e agora eu não tenho mais isso, é uma coisa que eu falo, move meu coração. É isso que eu quero fazer. É esse tipo de paciente fala assim: nossa, eu tô num processo oncológico muito delicado. Como você, Mari, pode me ajudar? Opa, vamos fazer uma dieta, uma alimentação estratégica para isso. É esse tipo de paciente que eu gosto muito de atender. Assim também é um público que me procura muito, então, porque eu acho que a divulgação, né, no marketing digital mesmo, o meu nicho já é muito bem desenvolvido, é muito bem isso. trabalhado, é verdade. É doença e intestino. Então, chega muita gente com síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, gases, estufamento, intestino preso, diarreia, Crohn, então, refluxo, Crohn, né, o rara, também. Mas também atrapalha muito. Também atrapalha. E é uma outra coisa que o intestino também, assim, quando a gente trata, melhora muito. Não só a inflamação e a dor, mas a comunicação neurológica. Isso é um outro ponto que o intestino faz, sabe? Ele melhora as nossas produções de neurotransmissores de prazer. Serotonina. Dopamina, GABA. 90% do nosso hormônio do prazer é produzido na nossa barriga. Então, olha que bizarro, né? Nossa. 90%. Pouco se fala sobre isso, né, gente? E é 90%. Então, assim, depressão, ansiedade, bipolaridade, angústia. Se a gente não trata o intestino, o paciente, ele nada, mas ele não consegue ter uma satisfação no tratamento. Ele melhora um pouco, mas ele tem muitas recaídas, porque a produção de neurotransmissor não está sendo feita. Então, é um outro ponto que eu sou apaixonada. Quando você pega e melhora o intestino do paciente, ele melhora o comportamento. Sem dúvida. Os seres humanos, a gente sabe, são muito complexos, cada um tem sua individualidade. Como é que você atende o seu paciente? Minha primeira consulta com você, Mário, quero te contar a minha história, eu conto minha história, você faz a sua anamnese, enfim. Como é que funciona isso? Porque você pega ali os exames do seu paciente, já sabe como proceder, ou você vai fazendo testes, como é que funciona? Eu falo que o corpo grita. Então, muitas vezes o paciente na primeira consulta ele não chega com o exame, ou ele chega com exames muito básicos, né? Não chega nem com uma vitamina e mineral, ou só vai chegar com B12 e D, no máximo que os médicos pedem. Sim. Mas aí eu faço um questionário de vários sintomas e sinais. E aí, queda de cabelo, unha fraca, dor no corpo. E aí, com esses sintomas, o corpo vai falando pra mim quais deficiências existem. E aí, a gente já consegue montar um plano estratégico para suplementar mesmo sem exames. E aí, claro, com o tempo a gente vai investigando. Mas o seu sintoma na próxima consulta sendo silenciado é a prova de que tá dando tudo certo. Não, e aí a gente acolhe esse paciente, porque também muitas vezes, como eu falei, né, eu gosto do pepino grande. Então, quando o paciente chega a mim, ele já passou por muitos médicos. Então, ele já chega desiludido. Então, eu falo até com ele, falo, me dá 15 dias. Faz 15 dias a sua dieta. Se em 15 dias você não diminuir essa dor, esse cansaço, essa convulsão, né, esses pepinos, você pode me questionar que alguma coisa tá errada, mas vai dar certo. Me dá 15 dias, porque na medicina tradicional, muito não se tem resolução. Fibromialgia, é isso mesmo. Gás, vai morrer com isso. É paliativo, não pega uma raiz, né, não trata a causa.
trata só o sintoma, mas não trata a raiz, que é a inflamação, ou uma disfunção intestinal, ou uma digestão que está disfuncional. Uhum. Tem algum case de sucesso para dividir com a gente? Você falou de desmaios, de convulsões. Uhum. Tem como ilustrar pra gente, por favor? Tem. Eu tenho alguns pacientes que, graças a Deus, eu tenho muitos pacientes que diariamente eu fico muito feliz de comemorar. Mas alguns que vieram mais no começo da profissão, que eu falava, meu Deus, até eu mesma me surpreendi com o poder que a nutrição teve nesse caso. Que legal. Um dos casos que me marcou muito é uma paciente que ela chegou com o relato de 14 a 15 crises convulsivas por dia. Meu Deus. Você imagina, né? Que vida, ela não trabalhava, ela, enfim, e super jovem, na época acho que ela tinha 26, 27 anos. Uhum. E aí, eu falei, olha, vamos montar uma estratégia bem cetogênica, porque nesse caso, pra gente estabilizar neurotransmissor, a gente precisa diminuir o carboidrato, inclusive os naturais, mas enfim, falei, me dá 30 dias, eu falei com ela. E aí, com 30 dias, a paciente que tinha 14 crises convulsivas por dia, ela teve 4 no mês. Nossa, que diferença. Ela mudou a vida dela. Ela falou, Mari, agora eu vivo. E ela já tá comigo há alguns anos. Agora ela vai uma vez por ano, só pra controle e tal. Uhum. E ela trabalha. Ela tem uma vida normal, assim... Ela consegue fazer todas as atividades normais hoje. Que bacana. Né? Então, isso... Eu falei... Quando ela chegou e falou esse relato pra mim, me impactou muito. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos de profissão. E o que você sente quando você muda uma vida assim? Cara, eu sinto que eu tô no lugar certo, fazendo o que Deus me mandou fazer nessa terra. Que lindo. Assim, toma, é isso daqui que você tem que fazer. É ser instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Porque você imagina uma pessoa que não vivia, agora ela vive. Agora ela tem tudo que ela pode fazer com uma pessoa que não podia fazer, né? Então eu falo, caraca, é pra isso que eu fui criada, é pra isso que eu tô nesse mundo. É isso que me dá possibilidade de acreditar todos os dias no poder que a nutrição tem. Seu combustível. É o meu combustível. E um outro caso muito bacana também era o senhor de 82 anos, que ele tem uma doença que se chama miastenias graves, que é uma doença onde o corpo ataca, vamos colocar assim, os nervos. Então ele vai principalmente os músculos, né? Uhum. Então ele vai perdendo as forças, ele vai sendo atacado, o músculo vai sendo atacado, ele vai perdendo as forças. E a energia, e a vitalidade. E eu falei, o que o senhor quer? Eu falei, Mariana, eu quero ir na padaria e voltar. Eu quero conseguir fazer isso. Ir na padaria e voltar. Olha Aí eu só. falei, beleza. E ele mal andava. Depois de 35, 40 dias ele voltou andando, sem bengala, forte. E ele falou, Mari, eu fui na padaria, agora eu vou todos os dias. Que lindo. 82 anos, todos os médicos falaram, cara, você não tem mais jeito, não tem mais possibilidade. E assim, era um senhor que já era saudável. Uhum. Eram poucos ajustes que a gente fez. E eu falei, meu Deus, e também já tem uns 3, 4 anos que ele vai uma vez por ano. E assim... Como, gente? A gente voltou a possibilidade de andar de uma pessoa que tinha um diagnóstico de nunca mais vou andar. Sabe? É uma baita satisfação, uma alegria. É um valor que nenhum dinheiro vai pagar, né? É um valor que nenhum dinheiro paga. Pra você, o que é empreender na área da saúde, Mariana? Eu acho que é ter a possibilidade de melhorar a vida das pessoas com a sua carinha. Então, eu posso atuar da nutrição de um jeito leve, diferente e sem ser enjaulado. Uhum. Então eu posso acolher, enfim, eu tenho essa flexibilidade que talvez não, né? Sendo contratada, eu não poderia. Eu teria regras, formas, condutas engessadas. E isso no empreendedorismo dá certo, a gente consegue flexibilizar. Dentro da timeline, da linha do tempo, da tua história pessoal, como é que foi? Como é que entrou em empreendedorismo? Você saiu da faculdade, já conseguiu um emprego, ou você já começou a empreender? Como é que foi pra você? Não, eu nunca tive a minha carteira assinada. Eu falo com meu esposo, é engraçado, né? E eu, assim, não sinto falta dessa carteira assinada. Quando eu formei, a gente estava numa situação muito complicada, familiar. E eu tinha 2 possibilidades, ou vai ou vai. E eu não queria procurar algo que eu tivesse horário para entrar, para sair, e que eu não pudesse ser eu. E aí o empreendedorismo entrou porque eu tinha flexibilidade. Se eu quisesse trabalhar 20 horas no dia eu poderia, mas no outro dia eu poderia não trabalhar. Nem 2, se eu quisesse não trabalhar. E aí eu entrei abrindo já meu consultório. Então eu formei, literalmente eu peguei, antes de pegar meu diploma, eu estava no primeiro dia da pós, e na outra semana eu já tinha alugado uma sala num shopping na minha cidade.
E eu falei, vambora. Você já sabia que você queria empreender desde o começo. Olha, isso aqui é raro nesse programa. A maioria das pessoas começa no emprego, começa engatinhando, ou às vezes nem pensa em empreender. Então você já nasceu com isso. Eu não acho que eu nasci com isso, mas quando eu vi a realidade da nutrição, do mercado de trabalho, foi um choque. Eu falei, caraca, esse é o piso do nutricionista, esse é o salário base. Eu falei, não, eu de verdade acredito que eu posso mais do que isso. Então esse foi o primeiro motivo. Eu falei, cara, eu não vou ser contratada, ter 1000 regras para seguir e receber um salário que eu não considero justo pelo meu conhecimento. Porque você entrega. Exatamente, porque eu posso transformar. E isso foi logo desde o começo, né? Mesmo muito insegura. Eu falei, não acho que... Insegura, porém corajosa. De verdade. É isso. Eu não tinha... Eu falo que foi muito bom essa fase de dificuldade familiar, porque eu não me dei a chance de pensar. Jogou, vou empreender, vou abrir... Aí você abriu uma salinha e começou a atender? Isso, eu aluguei uma sala no shopping. Em que ano isso? Só pra gente organizar. Isso tem 13 anos, tem 13 anos, 12, vai fazer 13 anos esse ano. E aí eu aluguei essa sala, e aí comecei a divulgar, eu fiz panfletos na minha cidade, comecei eu mesma a distribuir, e aí foi isso que eu fiz. Na época eu não tinha Instagram. Empreendedora raiz, panfletou. Panfletei, fui pra Beira Rio, lá da minha cidade, fui pro centro da cidade, comecei a panfletar. E aí dos primeiros panfletos que eu fiz isso, sei lá, poucas vezes, 5, 6 vezes, e aí vieram os primeiros pacientes, e dali foi o boca a boca. Que legal. Aí depois teve o Instagram, obviamente, mas esse primeiro ano não tinha rede social. Né? Tinha, mas eu demorei pra entrar na rede social. Qual é a diferença da época ali do offline pra hoje em dia? Pro digital. E como é que você lida com a sua rotina, né? Marketing digital, você faz isso sozinha, não faz? Como é que é hoje pra você? A diferença principal, eu acho que é a visibilidade. É uma publicidade muito barata ou até mesmo de graça, né? Então, e as pessoas já chegam no seu consultório te conhecendo, o que é maravilhoso, né? Porque você já sabe que aquela pessoa já te conhece um pouquinho, então isso já quebra um pouco aquele primeira barreira do nutricionista, né? Que vai cortar e tal. O nutricionista chato que vai, né? Exatamente. Tolir a pessoa. Não, a Mari vai me tratar. Ela não vai me cortar coisa sem sentido. Eu acho que é isso que é vestir a camisa. O meu paciente, ele sai não achando que eu tô restringindo. Eu falo, caraca, ela me mostrou um caminho de tratamento. Existe também um mito de que é caro, né, comer bem. Nossa, e não é caro mesmo. Assim, é caro se a gente inventar firula. Eu quero comer sem glúten, então eu vou comprar um pão sem glúten, um bolo sem glúten. Todos os dias eu vou fazer isso a rotina. Agora, a boa dieta é a dieta que papai do céu deu, né? Fruta, legume, vegetal. A gente pode ir na xepa da feira. Que cai do pé. Exatamente, a fruta da estação, tá? E quanto a marketing digital, hoje eu tenho uma equipe de marketing digital. Sim. Então, isso ajuda muito, mas no começo eu fazia tudo sozinha, mas eu não tinha uma produção de vídeo alta, porque a demanda não permitia. Então, depois que eu fui crescendo, e aí o orçamento foi subindo, eu falei, opa, agora vamos terceirizar. Agora eu vou investir nisso. Isso, e é uma coisa muito, muito boa, porque a gente economiza muito tempo. E aí a gente pode estudar, a gente pode fazer outras coisas que vão render mais o nosso trabalho. Então você lida muito bem com o seu tempo, com o dia a dia, por conta dessa equipe. Sim, claro que os stories, as postagens, todos os textos são meus, né? Isso é muito bom. O marketing me manda temas. Ah, Mari, esse tema aqui tem muito a sua cara, esse tema tá muito em alta e combina com você. E aí eu falo, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Não, esse tem nada a ver. Esses dias me mandaram de torresmo. E eu falei, galera, eu não quero levantar essa bandeira. Não é que é errado, mas é porque eu falei, não é uma coisa que eu quero estimular. Certo. Então, eu tenho essa flexibilidade. Os textos são todos meus, os vídeos, obviamente, os textos são meus. Mas eles me ajudam muito nos temas, na velocidade, nas postagens. Eles que postam o feed, né? Os stories sou eu, mas o feed é ele, então isso ajuda bastante. Muito bom. Você manteve a sua alma, a sua personalidade ali na rede social. 100%. Tudo ali é você. 100%. Isso é muito bom, importantíssimo. Como é que você lida com o que você vê na rede social, em relação aos seus colegas, não aqui falando mal, mas a gente sabe que tem muita gente que não estuda nem um terço do que você estudou e tá ali falando e vira referência. E que dica você daria, então, para as pessoas que estão assistindo essa entrevista? Como saber se o nutricionista é um bom nutricionista, é um bom profissional? Eu acho que é um vexame. É um vexame a gente ver o que estão fazendo com a nutrição. É uma prostituição de uma coisa muito pura e sagrada. Por quê? Porque quando a gente fala uma informação irreal, a gente está levando, se é uma pessoa com muitos seguidores, a gente está levando muitas pessoas a adoecerem verdadeiramente. Sem responsabilidade nenhuma. Sem responsabilidade. Então, quando a gente fala
isso daqui pode comer à vontade porque é zero e emagrece. Sei lá, uma informação muito surreal. Aquelas pessoas que querem ouvir aquilo, porque é mais fácil, elas vão seguir, porque elas estão ouvindo uma referência, que é um nutricionista, falando sobre alimentação. Sem dúvida. E ele está levando muitas pessoas para o caminho de câncer, de doenças autoimunes, de adoecimento. Né? Então isso é muito sério. A gente está levando a coisa que é o nosso bem mais precioso, que é a saúde, para o buraco, sendo orientada por um profissional de saúde. E que às vezes é um influencer, muito mais do que um profissional de saúde, um influencer patrocinado pela grande indústria, que a gente sabe que também é carregada de substâncias que não fazem bem. O que você tem a me dizer sobre isso? Quanto à indústria? Sim. Eu acho que é uma máfia. É difícil a gente falar isso na rede social, mas porque não dá publicidade. É por isso, né, que os nutricionistas, muitos falam. É uma máfia que quer alimentar as pessoas com coisas que viciam. Quando a gente pega um alimento industrializado, ele foi projetado para te viciar, para você comer, comprar de novo, para você comer além da sua saciedade. Ele tem ali realçador de sabor, ele tem ali agentes de crocância, agentes que aumentam a palatabilidade, né? Fica muito gostoso e viciante. Então isso faz com que você coma além da sua saciedade, né? Você fica viciado naquilo. É uma droga. É uma droga comercializada todos os dias, em todos os lugares, que ninguém fala mal, mas que vicia mais do que a cocaína, por exemplo, o açúcar. O açúcar. Então... E que causa câncer, né? A gente tem que falar sobre isso também. Causa câncer e aumenta crescimento tumoral. Não só o açúcar, mas muitos do que vem embutido ali. O corante, o conservante, o adoçante que as pessoas consomem, lá vão ter. Sim. E acham que é zero. E mas o álcool também, que é outro tema que tá aí, né? Que faz parte da nossa sociedade, que é livre. Vende-se como uma liberdade, mas eu falo que você plantar não é... Quer dizer, você plantar é opcional, mas a colheita... É inevitável. É inevitável. Então, assim, mais uma vez, às vezes as pessoas só querem alguém para afirmar o que elas querem ouvir. E aí, quanto a escolher, tipo assim, Mari, como eu sei se o profissional é bom ou não? Cara, liga um pouquinho do alerta do que é natural. Tá. Eu falo o seguinte, Deus não ia mandar pra gente coisa ruim. Então, fruta, legume, vegetal, carnes, ovos, saladas, sementes, castanhas. O que é natural, a probabilidade da problema é muito pequena. Mesmo que a gente exagere um pouquinho, tá? O máximo que vai acontecer é um pezinho a mais, mas que vai ser fácil de ser contornável. Então, se é uma pessoa que está falando muito de industrializado, que está defendendo muito uma bandeira industrializada, começa a se questionar. A comida de verdade sempre vai ter uma probabilidade de ser melhor do que o industrializado. E também, eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente só queria confirmar, mas olhar os estudos científicos faz diferença. Então, se o profissional está falando, pergunta, cadê o estudo sobre isso? Ou você poderia me mandar uma referência sobre isso? Qual é a fonte? Que é o que a gente faz no jornalismo. Ou seja, de onde você tirou essa informação? E às vezes você recebe ali o estudo, né? Você vai lá, você dá um Google, você acha, mas você tem que ler o estudo e ver se ele faz sentido também, se faz sentido na sua vida, né? Muita pesquisa tá errada também. Se ele faz sentido no número de participantes, se ele faz sentido nos patrocinadores, porque tem muito estudo que é patrocinado por indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas. Então isso também é uma realidade que a gente tem que ficar de olho, né? Opa, peraí. Estão falando bem desse alimento, é um alimento super industrializado. Quem está patrocinando? O maior produtor desse alimento. Opa, será que eu posso confiar nesse artigo? Belíssima dica. É isso mesmo. De onde, né? Qual é a intenção de quem fez a pesquisa? Exatamente. Então eu posso dizer que a sua maior bandeira é pelo natural. É pelo natural. Claro que, como eu trabalho com doenças muito específicas, às vezes, como eu disse, essa paciente que tinha muitas crises epiléticas no dia, a gente vai ter que tirar até o natural, né? A banana, eu lembro que no começo a banana, a maçã, muitas frutas que eram fontes de carboidratos eram gatilho de crise convulsiva dela. Então, assim, claro que estratégias específicas são importantes para doenças específicas. Mas, mais uma vez, se a gente for pro natural, a chance de dar errado é menor. Sem dúvida. Eu tenho uma dúvida que é pessoal. Como é que você lida
com os modismos. Por exemplo, eu chego lá, Stella Jordi, chego lá, olha, eu quero fazer uma cetogênica ou eu quero fazer uma carnívora, uma dieta carnívora. Como é que você lida com esse paciente que já chega determinado? Que deu um Google, que leu, ou que ouviu um vizinho ou a mãe que está fazendo, mas eu quero fazer essa porque eu acho que vai servir para o meu corpo. Como é que você lida com esse paciente? Eu explico para ele o que essa dieta vai fazer no corpo dele a longo prazo e que pode dar muito errado. Por exemplo, uma dieta só de carne é uma dieta pobre em fibras, em antioxidantes. Ela vai ter gordura e proteína, que são naturais, que são importantes para a nossa vida, mas ela não vai ter tantos antioxidantes, polifenóis, compostos bioativos que têm função no nosso corpo, de melhorar uma pele, de aumentar o crescimento capilar, de dar energia e vitalidade. Evitar o envelhecimento. Exatamente, diminuir, né, a velocidade do envelhecimento. Evitar não tem como, né? A gente diminui a velocidade, né? Tá ótimo. Então, assim, eu explico o problema atual. Você vai estar com problemas de acesso a outras fontes de vitaminas e minerais. Tá tudo bem pra você? Porque pra mim, como profissional de saúde, te acompanhar nesse sentido é um risco. Eu prefiro te indicar, toma aqui a sua consulta, procura um outro profissional. Ou então, mostro a importância a longo prazo, né? Tipo, a curto prazo é isso, mas a longo prazo vai gerar isso. Então, eu vou mostrar o que ela não viu na internet. Porque ela só viu na internet que perde 10 quilos, que ela tá ótima. Exatamente. E o que tem de gente colocando no chat GPT, né? As dietas. Isso deve ser muito difícil pra você. Então, é desesperador porque o chat GPT não é o alquimista que o nutricionista bom é. O nutricionista, ele pega toda você e dá uma estratégia nutricional focada em você e não na sua doença. Excelente análise, adorei. Então, o chat GPT vai fazer, você é a sua doença. Tá, eu tenho gordura no fígado, ok, tira isso. Tá, mas você não é só a sua gordura no fígado, e a sua vontade de comer doce de noite? Você vai conseguir permanecer com aquela dieta do chat GPT? Não sei, entendeu? Talvez a compulsão vai te atacar. E a sua ansiedade? Por exemplo, numa dieta carnívora, a gente tem o despencar de serotonina. Nossa, deve dar uma tristeza. E aí, se for um paciente depressivo, ansioso, isso é gatilho, pode ser, não é, né? Isso pode ser um gatilho, porque quando você faz uma restrição de carboidrato por muito longo prazo, você deprime o sistema neurológico. Então, uma mulher surta. Sim. Tem estudos mostrando que, dependendo do paciente, você aumenta o risco de suicídio dele. Isso é muito sério. Muito sério. É muito sério. Então, assim, colocar a sua saúde numa inteligência artificial não é natural, né? É uma falta de inteligência. É uma falta de inteligência. Você precisa da parte humana do processo. Sim. Mari, agora voltando ao empreendedorismo na sua vida. Eu gosto muito desse tema, esse programa é sobre isso, majoritariamente. Mas o que o empreendedorismo te proporcionou? Eu acho que a primeira palavra é liberdade. Eu amo a possibilidade de fazer a minha agenda e de me abrir para novos projetos. Então, esses dois pontos são bem importantes, né? A liberdade de horário, apesar de que quando a gente conversa com os empresários, a gente sabe que liberdade de horário não é ficar à toa. A gente acorda e dorme pensando no nosso negócio, né? Ao contrário, a responsabilidade vai lá pro alto. Exatamente. Então, mas é o que eu falo. Eu pensaria no negócio de um terceiro se eu fosse contratado o tempo inteiro. Então, por que não abrir no meu, né? Pensar no meu? Então, essa liberdade, essa flexibilidade de horário. Eu quero vir aqui fazer um podcast ou gravar um programa numa terça, quarta, quinta, sexta. Quando eu quiser, eu tenho essa flexibilidade. Fora da tua cidade. Fora da minha cidade. Com o meu esposo. Então, meu esposo também é autônomo. Então, ver essa realidade fez diferença na minha vida. Eu falei, opa, eu quero essa flexibilidade. Então, a gente pode viajar quando a gente quiser. A gente pode pegar baixas temporadas em viagem se a gente quiser. Essa pagar flexibilidade. Menos. Pagar menos, exatamente. Pegar menos gente. Eu quero ir pra Disney, mas eu não quero ir em julho, porque vou pegar gente lotada. Então, isso o empreendedorismo me fez virar uma chave. Muito bom. O piso salarial que eu falei, né, que do nutricionista, infelizmente, não é legal. A área que eu quis da nutrição clínica, eu seria ou contratada, não nem contratada, eu teria que sublocar e pagar um percentual pela minha consulta. Isso não me parecia vantajoso. E a possibilidade de colocar novos produtos. Eu posso criar um produto digital e enquanto eu atendo online, ele tá rodando. Enquanto eu atendo no meu consultório, ele tá rodando. Eu posso criar todos os temas que eu quiser. Então, eu posso fazer sobre lipedema, eu posso fazer sobre intestino, eu posso fazer para nutricionistas. Então, o empreendedorismo me fez isso, essa possibilidade. Você dá vazão à sua criatividade. E você aumenta a fonte de renda. Sim. Né? Você pode aumentar, porque como Nutri, eu vejo que há realidades muito tristes, pessoas muito boas podendo ganhar muito mais. E a nutrição dá essa
possibilidade. E você ajuda outras nutricionistas? Sim, eu tenho a mentoria para nutricionista. Gostaria que você falasse sobre isso. Eu tenho uma mentoria para nutricionistas, onde eu falo sobre como fazer a consulta uau, aquela consulta que vai encantar o paciente e que vai resolver os problemas do paciente, porque para mim essa ainda é o maior valor, é resolver o problema daquele paciente. Então a Nutri vai aprender como resolver, como fazer o marketing digital, porque no começo eu fazia sozinha, ou como contratar, como treinar a secretária. Então tem um módulo só sobre treinamento de secretária, como aumentar a sua rentabilidade, como criar produtos digitais. Então isso também é uma possibilidade, né? Fazer para Nutris. É o que te faz feliz e é o que te sustenta, é o que te possibilita estar aqui comigo agora. Sim. Verdade? Exatamente. E o que é empreender para você? Então, para mim, que sou uma pessoa super espiritualizada, é se lançar nas mãos de Deus e acreditar que Ele está no controle. Né? Porque o empreendedor, ele não vai ter a certeza de absolutamente nada. Mas para a gente que acredita no nosso potencial e que Deus está no controle de todas as coisas, quando a gente faz com excelência, a gente acredita que vai dar, entre aspas, vai dar bom, né? Sim. Vai dar bom. Mas é se lançar num nada ainda, num não concreto, é ter uma coragem que você não tem, mas você quer ter porque você quer viver aquela realidade, você quer mudar a sua realidade, você quer mostrar para o outro que existe uma realidade diferente. Então é isso, é confiar, no meu caso, é confiar que Deus vai prover, mas eu vou fazer o meu melhor para isso. Confiar no porvir, né? Exatamente, num futuro melhor, um futuro bom, vai dar certo. Que conselho você costuma dar para quem está começando na sua profissão? O que você diria para aquela pessoa que está com medo de empreender, principalmente? Duas coisas principais. Primeiro, faça com medo mesmo, porque a gente sempre vai ter medo, independente da fase que a gente vai estar. Mas o medo, ele é natural do ser humano. O medo de falar em público é um dos maiores medos que a gente tem. É verdade. Então, vai com medo. E depois tem a responsabilidade da informação que você está tendo. Eu falo que eu sempre estou estudando, porque quanto mais eu estudo, mais eu resolvo problemas. Mais segura para atender. Mais segura que aquele pepinão que vai chegar eu vou dar conta de resolver. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe resolver problemas, tanto na vida do seu paciente quanto no seu negócio. Então, estude sempre, mas estude boas referências, né? Estude em boas faculdades, boas especializações. Veja, não seja essa pessoa da modinha, não queira likes à custa da saúde de quem está assistindo. Exatamente. E assista o Viver e Empreender TV, programas como esse, ouça podcasts com pessoas que estão na pista, que estão na estrada, que têm experiência, que estão sujando a sola do sapato e colocando a mão na massa. Eu acredito muito nisso. Não é à toa que nosso slogan é o canal de quem faz a diferença, por isso você está aqui, e não é à toa que você está aqui, tenho certeza absoluta. E gostaria, inclusive, que você passasse para quem está assistindo uma dica, um conselho, principalmente para aquelas pessoas que estão com dor ou com uma doença séria, autoimune, ou talvez até um câncer. O que você diria para essa pessoa? Ou simplesmente para a pessoa que quer emagrecer e ter uma vida mais leve mesmo? Acredite no poder da nutrição. Não existe nenhuma doença, nenhum sintoma, nenhum objetivo corporal que não possa ser melhorado ou até mesmo 100% resolvido com alimentação estratégica para aquilo. Então, acreditar que a nutrição pode virar aquele problema, resolver aquele problema, muda a vida da pessoa. É possível chegar mais longe mudando a alimentação? É possível viver melhor, mais tempo, mas com mais qualidade. Porque não adianta a gente envelhecer, ter muitos anos, mas se arrastar com dor, sem energia. Com uma vida mais ou menos. Exatamente, sobrevivendo. Não quero viver muito para sobreviver, eu quero viver com vitalidade. Queremos viver e empreender e queremos ser felizes, né? Exatamente. E mude o combustível, né? Não é só a nutrição, né? Acredite no poder da nutrição, mude esse combustível e trate seu intestino. Porque não adianta, você pode, às vezes a pessoa que está assistindo a gente pode estar falando, mas eu já como saudável. Então, provavelmente sua digestão e seu intestino não estão legais. Alguma coisinha tá errada, dá para fazer um ajuste fino, inserir algum alimento, tirar outro. Exatamente, porque talvez aquela doença que a pessoa tem, a banana, que é super saudável, natural, perfeita, incrível, não vai fazer... Não é boa para todo mundo. Ou leite. Exatamente. Tem muito assunto, tem muito pano para manga. Quero que você volte mais vezes, por favor, vindo a São Paulo, venha me visitar. Está o pessoal aqui do Estúdio Pocket, por favor, vai ser muito bem-vinda. Mas antes, deixa a sua mensagem final, que está no teu coração, o que você quiser
dizer para quem está assistindo, além do que você já disse? E deixa suas redes sociais, Mari, por favor. Beleza. Mais uma vez, olhe a nutrição como a sua fonte de cura, de tratamento, de vitalidade, de energia. Pare de olhar a comida como seu inimigo, só como uma fonte de prazer. A comida é sim uma fonte de prazer. Você não precisa restringir tudo que você ama. Você pode comer. Eu como tudo, de tudo. Só que tudo tem o momento certo, uma estratégia certa para o seu objetivo. E as minhas redes sociais, no Instagram, Mariana Tagliati, no YouTube e no TikTok, Nutri Mariana Tagliati. Mário, já quero marcar minha consulta, eu já queria antes, agora eu quero muito mais, quero muito. Obrigada pela tua presença, você é uma simpatia, uma fonte aqui pra mim de conhecimento, tenho certeza que você vai ajudar muita gente, tô muito feliz em recebê-la, tá bom? Ai, muito obrigada. Mais sucesso pra você e volte sempre. Muito obrigada. Tá, prazer te conhecer. Obrigada. Mariana Tagliati é o nome dela, o Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!